say again, please. And after 5 minutes, fly heading the taxi Bravo India Regras do ar. Beleza, gurizada? Falar um pouco de regras do ar para vocês, então, aquilo que vocês podem assimilar e que vocês vão usar durante toda a vida de vocês na aviação, tá? Lembrando que toda aeronave no espaço aéreo brasileiro, então, tá, ela é cogitada, tá, ou ela é restrita a um órgão de controle, seja ele um órgão ATC ou o próprio comandante da aeronave. São os dois responsáveis por essa aeronave, o órgão de controle, que seria um órgão de controle de tráfego aéreo, ou o próprio comandante dessa aeronave, dependendo do tipo de voo que vocês vão fazer. Tá? Voo seja esse voo visual ou voo por instrumento. Né? No caso, hoje, para vocês, voo visual, mas daqui a um tempo vocês vão começar o voo de vocês por instrumentos. Né? Mas é importante que vocês saibam que os responsáveis por isso sejam o órgão de controle de tráfego aéreo e o comandante da aeronave. Tranquilo? Tá? Então, dentro do espaço aéreo brasileiro, são essas duas referências que vocês têm, né, que possuem a responsabilidade, né, de estar controlando aeronaves. Tranquilo? Tá? No Brasil hoje, então, a gente tem, né, alguns órgãos de controle, seja ele dependendo da localidade onde vocês forem. Vamos dar alguns exemplos. Né? Exemplos, localidades onde não tenha um órgão de controle, uma torre, um controle de aproximação, né? Se não tem isso, mas tem uma rádio, tem um controle, né? Tem uma AFIS ali, tá? Tem um serviço de AFIS, tá? Que é um serviço de informação de voo, tá? Aí existe uma rádio ali, essa rádio também, né? Ela te dá informações para que vocês estejam chegando nessa localidade e a partir daí, dessa localidade, vocês possam entrar no circuito de tráfego ou realizar um procedimento se vocês estiverem voando por instrumento, tá? Mas o importante é que vocês, né, venham estar sendo balizados por alguma coisa, seja ele uma rádio ou um controle. Aí vocês vão para outra localidade onde existe um controle de tráfego aéreo, existe uma torre, existe um controle de aproximação, independente do que for, ou existem os dois, né? O importante é que vocês saibam se comunicar com cada um deles e vocês possam usufruir disso, usando disso para que vocês tenham um voo seguro. Lembrando que regras do ar nada mais né, voltadas totalmente à segurança de voo, para que vocês venham estar tendo um voo tranquilo, um voo, né, totalmente seguro e que os órgãos de controle saibam onde vocês estão ou vocês saibam também dizer aos órgãos de controle, né, qual é a localidade e onde vocês estão voando. Né? Então, os voos que vocês irão fazer, sejam eles visuais ou IFR, hoje existem para vocês usarem, né, nos voos de vocês aí. Vocês vão fazer um voo visual, seja de tal localidade para tal localidade. O importante é que vocês saibam se comunicar, né, nesse período, né, que vocês estão chegando. Exemplo, localidades que não tenham nenhum órgão, nem rádio, nem controle de tráfego, não tenham nada. Existe a gente chama a livre, uma frequência livre para que vocês venham estar dizendo, estou em tal localidade, estou mantendo tantos pés, né, estimo tanto para chegar em tantos minutos para chegar nessa localidade. Né? Então, existe uma frequência, né, livre para que vocês estejam, né, se comunicando e as pessoas e os outros aviões, os outros comandantes que estejam voando naquela volta saibam que vocês estão chegando naquela localidade. Tranquilo? Tá? Regado por isso, né, as regras de voo, tá, elas têm algumas, fora o controle de tráfego aéreo, né, existem alguns exemplos, né, que ficam um pouco fora disso. Né, que são, exemplo, algumas aeronaves que fazem acrobacias, outros que, né, fazem pulverização, aeronaves agrícolas que fazem isso, tá? Outras que expõem faixas, tá? Aeronaves que expõem faixas, que voam a mais baixa altura. Tá? Aí existe todo um controle em cima disso, onde é avisado a ANAC, né, que tal aeronave vai realizar um voo a baixa altura com a fim de fazer isso, isso e isso.
entendeu? Para que vocês entendam que existem voos, né, controlados e não controlados, mas que, independente do voo que forem fazer, existem aeronaves específicas para tal coisa, né? Aeronaves que vocês vão fazer, vão voar, seja num aeroclube, né, voando lá com o instrutor, ou seja num comercial, voando também, né, sobre regras de tráfego aéreo, ou essas que eu informei para vocês agora, sejam qualquer uma delas fora, que aí tem que ser avisado a um órgão de controle para que eles saibam que existe em tal localidade, né, dentro de uma terminal, dentro de uma localidade perto de uma terminal, existe um reboque, existe, né, pulverização em tal lugar, né, existe paraquedismo, tem muitas localidades que existe, né, paraquedismo. Então, naquela localidade, em tal horário, em tal dia, fica restrito o uso daquela localidade. Aí o órgão de controle, né, desvia, né, as aeronaves que estão se aproximando dali para que não haja, né, prezando pela segurança, para que não haja um problema mais sério a partir daí. Tranquilo? Tá? Falando em cima disso, então, a gente pode falar em termos de exemplo, aeronaves, de colisões de aeronaves, tá? Para que não ocorra isso com vocês, tá? Existem algumas regras que são dotadas, né, dentro das regras do ar. Exemplo simples, vou pegar aqui um aviãozinho para mostrar para vocês, tá? Vocês estão voando normalmente, dependendo lá, fazendo um voo de cruzeiro normal, tá? Provavelmente, se isso for acontecer com vocês, vocês não estão regidos por um órgão de controle, tá? Vocês não estão, a princípio, não estariam regidos por um órgão de controle, tá? Mas se duas aeronaves se aproximarem de frente, tá? O momento que der visual com as duas aeronaves, os dois comandantes precisam tomar uma atitude. A atitude é essa qual, né? Os dois executam uma curva pela direita, tá? Para desvio, para que vocês não entrem, vocês já estão em rota de colisão, né? Mas no momento que der visual com isso, vocês precisam evitar uma curva. Essa curva, para qualquer um de vocês que está aprendendo agora, e para qualquer um de nós que já voou há algum tempo, tá? Essa curva é executada pela direita. Então, visualizou, com rota de colisão, estou de frente para o outro avião, a atitude que vocês têm que tomar é uma curva à direita. Vocês dois são uma curva à direita, a intenção disso é que vocês, né, existe um espaço entre vocês para que saia daquele momento de tensão, de colisão, né, e que vocês possam se safar desse momento, né, mais seguro possível. Essa é uma das importâncias, né, para quem voa regras do ar, tá? Então, colisões, né, para quem está fora de um órgão de controle, quase que depende da localidade, né, falando como regras do ar serve para segurança de voo, em algumas localidades isso é bastante importante, né? Exemplo bem simples que eu dou para vocês, existem algumas localidades que existe um curso de agrícola, né, que é o pessoal que voa agrícola aí para pulverização de lavouras e tal, tá? Esse pessoal aí, dependendo dessas localidades, tá, é um circuito de tráfego que não é muito vantajoso. Por exemplo, vocês vão fazer um voo de tal lugar para tal lugar, só que esse lugar onde vocês estão indo, existe um curso de aviação agrícola, tá? Então, a aviação agrícola, para começar, elas não têm rádio, não vão poder se comunicar com vocês, né? Quando vocês forem entrar no circuito de tráfego, tá, de tal localidade, é necessário que primeiro vocês comuniquem que estão chegando, né? Ou se aeronaves que não têm rádio, vocês não vão poder se comunicar com elas, mas sim só no visual. Então, o quanto importante é vocês saberem as localidades para que vocês estão indo. Por isso é interessante fazer leitura, né, das localidades onde vocês estão indo, né? Pegar algumas regras, algumas normas, né? Existem OTANs, né? Existem algumas normas que vocês podem ler, buscar lá. Exemplo bem simples é a nossa AIS Web, né, que vocês entram lá e lá vocês buscam da localidade que vocês querem informações sobre aquele lugar onde vocês estão indo para pousar, né? Tendo em vista isso, é importante que vocês saibam que, dependendo da localidade, vocês precisam saber aonde estão chegando. Esse exemplo simples de aviação agrícola, né, vocês precisam saber porque eles não têm rádio. A aviação agrícola não opera com rádio. Não operando com rádio, né, que se virem quem está chegando de fora.
A importância ou a responsabilidade maior é de quem está chegando, porque eles já operam naquele lugar, conhecem bem a região, né? Para que vocês entendam que isso faz a diferença. Beleza? Circuito de tráfego aéreo, gurizada. Então a gente vai falar sobre isso com vocês, para vocês venham estar entendendo, né, o ingresso no circuito de tráfego, a saída no circuito de tráfego, e existe, né, dentro desse circuito de tráfego, né, algumas orientações que vocês precisam saber, fazer e saber, né? Então vou mostrar para vocês aqui então, circuito de tráfego, basicamente é um retângulo, né? Existe uma pista, independente do tamanho dela, tá? Mas é que vocês têm que saber, essa pista orientada, lembra da orientação que a gente falou na aula passada? A gente falou em orientação de pista também. Então, essa orientação de pista, dentro dessa orientação de pista, existe um circuito de tráfego aéreo, tá? Esse circuito de tráfego existe perna do vento, perna contra o vento, perna base, través. Então, hoje vocês entendam como chegar no circuito de tráfego, como começar a chegar nele então. Para começar, todo circuito de tráfego é formado então por um retângulo e que existe uma pista ali onde vocês vão decolar e vão pousar, tá? Para quem estiver chegando nesse circuito de tráfego, vocês estão saindo de uma localidade X e estão indo para outra localidade. Para vocês ingressar naquele circuito de tráfego, lembrando que isso tudo é voo visual, tá? Nós estamos voando visual. Para vocês ingressar nesse circuito de tráfego, tá? Existem alguns padrões para que vocês cheguem e ingressem nesse circuito de tráfego. Vocês vão ingressar tanto pela perna do vento, que é a perna onde vocês vão ingressar para fazer pouso completo, ou a perna contra o vento, tá? Perna essa que vocês, num circuito oposto, né, que vocês chegam. Lembrando, tanto perna do vento como perna contra o vento, a entrada no circuito de tráfego é feito a 45 graus. Entendam isso. Isso cai em prova lá, cai em prova da ANAC. Tá? A entrada do circuito de tráfego, então, é a 45 graus, tanto pela perna do vento como perna contra o vento. Exemplo simples agora, vocês estão chegando pela perna contra o vento, ingressaram no circuito pela perna contra o vento, a 45 graus pela perna contra o vento. Ingressaram na contra o vento, seguiram pela perna de través, mais uma curva à esquerda, ingressaram na perna do vento para efetuar uma curva base e aí a partir daí ingressar numa final, onde vocês vão fazer o toque de vocês para pouso completo. Exemplo simples, lembrem de uma coisa, e é importante isso, todo circuito de tráfego, tá, visual, padrão, é executado pela esquerda. Ah, vocês vão dizer para mim, que estranho isso, né? Pô, efetuado pela esquerda. Não, todo circuito de tráfego visual é executado pela esquerda. Correto? Entendam isso então. Então, ó, exemplo simples agora. Agora nós chegamos, lembra que a entrada de vocês é 45 graus, tanto pela perna contra o vento quanto pela perna do vento, tá? Ingressaram no circuito, tá? Circuito padrão, com curvas à esquerda, tá? Ingressaram na contra o vento, tá? A próxima perna que vocês irão fazer, tá? Usando, né, o circuito de tráfego, curvando à esquerda, entrar na perna de través, andar mais um pouco, fazendo esse retângulo todo, entrando na perna do vento, tá? Para pouso completo na pista X, dependendo da orientação, né, da pista que vocês vão pousar. Ingressou na perna do vento, né? A partir daí, vocês vão fazer uma perna base, né, até ingressar na final para pouso completo na pista de vocês. Então, existem esses quatro aí. Vocês vão ingressar na perna contra o vento, na perna de través. O que é a perna de través? É a perna oposta àquela que vocês vão pousar, tá? Exemplo simples, uma pista 11 e uma pista 2,9, tá? Que são, lembra que a gente fez a orientação de pista? 180 graus, 11 e 2,9, tá? Então vocês vão ingressar na contra o vento da pista 1 Ingressou na contra o vento a 45 graus, que agora você já sabe que o circuito de tráfego padrão para que vocês venham estar ingressando é a 45 graus, tanto pela contra o vento como pela perna do vento, tá? Aí ingressaram na contra o vento e a partir daí vocês, né,
seguem os circuitos com todas as curvas pela esquerda, que é o circuito padrão. Ingressaram lá na do vento, fizeram a base e a final de vocês. A perna, então, a perna de través, exemplo, pista 1 no 1, tá? E a perna base, são través, são opostos, tá? Perna contra o vento, perna do vento, través e base. Entendam isso? Então, são regras que vocês precisam saber, né? E que vocês, na prova da ANAC, né? Eu tô puxando já para o lado da prova da ANAC. Isso é questão certa que cai na prova da ANAC, tá? Circuito de tráfego, se é padrão, se é não padrão. Pode existir ainda algumas localidades que vocês vão ir, dependendo do lugar, né? Às vezes existem morros ao norte, morros ao sul, independente do que for, existe alguma base aérea, alguma coisa assim. Então, muitas vezes o controle restringe circuito de tráfego, né, pelo sul, pelo norte, depende da orientação da pista, né? O que eu quero que vocês entendam, o circuito padrão é feito pela esquerda, mas não que vocês não vão achar em alguma localidade que vocês estão voando um circuito não padrão feito pela direita. Mas lá, na prova da ANAC, todo o circuito padrão é feito pela esquerda. Tranquilo? Tá? Sendo essa localidade, então, existe um serviço de rádio, lembrando de novo, serviço de rádio, ou um controle de aproximação, ou uma torre, né? Aquilo que a gente falou dos aeroportos ou aeródromos na aula passada, lembra? Tá? Então, se existe algum órgão de controle que possa orientar vocês só ingressam através de uma orientação que esse controle passa para vocês. Fora isso, vocês não podem ingressar. Se essa localidade não existe nenhum órgão de controle ATC, não existe uma rádio, não existe um controle de aproximação, vocês ingressam usando, né, o rádio de vocês, buscando a orientação daquela localidade, né? Aí, exemplo muito simples, muitas localidades lá existe só um serviço de rádio, aí vocês chamam o serviço de rádio, né, perguntam quais as condições daquele aeródromo, aí ele vai dizer, vento de tanto, com tantos nós, né? Aí, dependendo de direção de vento, aí eles vão dizer para você, aí tu vai entender qual é a pista que você vai usar, tá? Aí vai depender do comando, tranquilo? Isso tudo, circuito de tráfego, né, perna do vento contra o vento, como ingressar num circuito de tráfego, nada mais, eu volto a falar, lá no início a gente falou, regras do ar, nada mais é do que para segurança de voo, tranquilo? Então, falando em segurança de voo, tá? Existe, além de todas essas regrinhas que vocês viram agora para ingressar no circuito de tráfego, existem algumas regras para pouso também, tá? Então, exemplo bem simples, né? Vocês todos aí, né, começam a estudar o piloto privado, vocês vão voar alguns aviões, independente, né, de tamanho de avião, né, de estrutura de avião. Mas existem algumas coisas que são prioridades, tanto para decolagem como para pouso. Exemplo simples, tá? Existem algumas regras a serem seguidas, tá? Exemplos simples são balões, planadores, dirigíveis, né? E aviões em geral, tá? Então, essa sequência de balões, planadores e dirigíveis, né, são aqueles que têm prioridade para pouso, tá? Entendam isso. Mas o que quer dizer? Por que tu falou balão primeiro? Por quê? Tá? Porque balão, por ser balão, ele não tem como, vou pilotar ele, vou levar ele em tal lugar, vou pousar com segurança em tal lugar. O balão não tem rumo, vai depender do vento, vai levar ele para onde ele quiser, entendeu? O vento que leva esse balão. Então, independente disso, por isso que a gente coloca prioridade para pouso, prioridade para decolagem, exemplo, tá? Balão é o primeiro, tá? Se vocês estiverem voando e ao lado de vocês lá tiver um cara lá usando um balão, tá? Vocês vão ter que dar prioridade, se vocês estiverem no avião de vocês e vocês verem um balão, vocês vão ter que dar prioridade com o balão. Se vocês estiverem num planador e outro cara tiver com um balão, vocês vão ter que dar prioridade para o balão, tá? Porque vocês estão com um planador. Se vocês estiverem num planador e outro cara estiver voando um dirigível, vocês têm prioridade para pouso porque vocês estão, né, num planador. Entendam isso, tá? Se vocês estiverem
num avião geral, na aviação geral que vocês estão voando aí no aeroclube ou na instituição de ensino de vocês, tá? E a partir daí vocês, um dirigível, vocês têm que dar prioridade para pouso em relação a isso. Então existem algumas regras, lembrando de novo, tudo isso serve nada mais do que para segurança de voo. Tranquilo? Então essa é a sequência. Não esqueçam essa sequência, tá? Porque isso aí é certo que cai na prova da ANAC, tá? Essa sequência aí é importante que vocês venham estar sempre, não digo decorar, né? Porque na maioria das vezes o regulamento de tráfego aéreo, ele é muita decoreba, né? Eu sempre falo isso, não tem nada mais que decorar, você tem que decorar, vou ter que ler bastante. Infelizmente, tem que fazer isso muitas vezes, tá? Mas vocês veem que com o tempo, agora, vocês começarem a estudar, daqui a um tempo vocês vão começar a voar, né? Daqui a um tempo vocês estão por aí, né? Para lá e para cá voando. Entendam, tá? Entendam. Vocês vão aprender isso gradativamente. Mas para a prova da ANAC, precisa saber agora. Beleza? Tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês. Nós falamos ali em rota de colisão. Agora eu queria voltar um pouquinho naquilo ali. Existe convergências. O que seriam essas convergências? Aeronaves, então, que estão convergendo. Olha só isso aqui. Aeronaves que convergem. Qual é a função de converger? Exemplo bem simples para vocês saberem. Aeronaves, vocês estão voando e aeronaves que tiver à direita de vocês voando, elas têm prioridade em relação a vocês. Entendam isso? Então, convergência nada mais é do que a aeronave que tiver à direita de vocês, ela tem prioridade em relação a vocês. Tá? Outro exemplo simples, ultrapassagem, né, de aeronaves. Uma aeronave vai ultrapassar outra. Tá? Desde que essa aeronave esteja se aproximando com um ângulo de 70 graus na retaguarda da aeronave que está à frente e estando à direita. Ela tem o direito de ultrapassagem porque ela está mais rápida que ela. Tá? Outro exemplo bem simples, tá? Para quem estiver vindo para pouso, vocês vão pousar em algum aeródromo. Tá? A aeronave que estiver mais baixo, em caso de aproximação, vocês vão fazer uma aproximação visual. Todo circuito visual, não tem um controle, não tem nada que... Não tem ninguém que venha estar cuidando esse circuito. É vocês, por serem comandos, né, da aeronave de vocês é que vão, né, dar essa separação de tráfego em relação às outras aeronaves. Tranquilo? Então, assim, para quem estiver vindo para pouso, a aeronave, né, estiver numa final longa, lá, vamos dizer assim, tá? Uma final longa, a aeronave que estiver mais abaixo tem prioridade para pouso em relação à aeronave que também está nessa final. Aí você vai dizer, mas então se eu estiver embaixo, acelero mais um pouco e passo à frente daquela aeronave. Não, aí vocês estão infringindo mais uma regra de voo, tá? Vocês não podem, porque eu estou mais baixo que aquela nave, né, mas estou mais atrás que ela, vou acelerar para chegar na frente dela para pousar antes. Não, vocês não podem fazer isso, tá? O importante é que vocês saibam que é interessante, tá? Vocês dois, a aeronave de vocês e uma outra aeronave estiverem numa final, se você estiver mais baixo que essa aeronave, tá? Vocês têm prioridade para pouso, mas vocês, mesmo estando mais baixo que essa aeronave, vocês não podem, né, aumentarem a velocidade de vocês para vocês chegarem na frente para pousarem antes. Isso aí você não pode fazer, tá? Entendam isso. Então, algumas regras que vocês precisam saber para o circuito visual, né? Entendo que tudo isso é para um voo visual, entendeu? Então, falei aí de as regras num circuito de tráfego, tá? Como entrar no circuito de tráfego, quais são as pernas no circuito de tráfego, como é feita a ultrapassagem, uma convergência, e em caso de rota de colisão, qual é a atitude que vocês vão tomar. Os dois realizam curvas pela direita, né, para evitar uma colisão de frente, tá? Então, algumas normas vocês precisam saber e precisam ter isso com vocês para a entidade onde vocês forem voar lá, seja no aeroclube, seja numa instituição de ensino, né, de aviação. O importante é que vocês saibam isso, para que vocês não estejam, né, infringindo algumas regras, tá? Essas regras têm o intuito todo da segurança de voo, como eu já tinha falado para vocês, e o importante de vocês saberem, de vocês estarem munidos de todo esse saber dessas regras de voo, é que vocês vão usar desde o primeiro voo,
né? O instrutor de vocês vai chegar lá, hoje nós vamos ir para uma área de treinamento e lá a gente vai fazer algumas curvas, né? Lá vocês vão manter o avião em linha reta e nivelado, né? O primeiro voo de vocês basicamente é isso. Mas desde já, antes de vocês saberem voar, né? Vocês notem que vocês já ingressam antes de voar nas regras de tráfego aéreo, nas regras do ar, né? O quanto isso é importante, o quanto isso vai fazer diferença, né, para vocês, que vocês antes de saberem voar já precisam saber essas regras de voo, entendeu? Diferença então, tá? Nós vamos falar então, ó, falamos em voo visual, tá? O que eu acho de extrema importância para quem está iniciando na aviação, e tem o voo por instrumentos, tá? O que é um voo por instrumento? Voo por instrumento é um voo totalmente controlado. Não que o voo visual, né, não necessariamente todos ele não seja não controlado. Alguns voos visuais são controlados, né? Aí você vai perguntar, pô, professor, mas qual é o voo que é controlado visual, então o que não é controlado visual, tá? Exemplo bem simples, vocês vão fazer, né, vocês estão lá, hoje vou fazer uma navegação de uma localidade X para outra localidade. Eu preciso, para início de conversa, passar um plano de voo para que eu possa voar, né, em rota, né, mantendo o nível X, dependendo para que lado, para qual localidade que eu vou, e eu preciso passar esse plano de voo. Eu passo uma sala ES, né? Essa sala ES, ela vai aceitar o meu plano de voo, tá? Aceitando o meu plano de voo, após isso, eu vou preparar o meu avião e eu vou iniciar a minha navegação em si. Decolei, né, vou chamar o órgão de controle, né, chamei o órgão de controle, está autorizado o nível tal, exemplo, né, para voo visual, está autorizado o nível 055, né, para tal, informe quando atingir, beleza. Decolou ali, está passando 2.000 pés, 3.000 pés, 4.000, chegou a 4.500 lá, nivelei, tá? Controle, o Alfa Bravo Charlie que atinge, mantém o nível 065, 055, independente de qual for, tá? E a partir daí, né, vocês estão voando controlado, mesmo sendo voo visual, tá? Mas a diferença de um voo por instrumento é que o voo por instrumento ele é totalmente controlado, tá? O voo por instrumento vai existir sempre um órgão de controle que vai saber onde ele está, né, em que altitude ele está, que distância ele está mantendo de tal localidade, né, ou de um fixo, né, ou de tal aeroporto, independente disso. Para o voo IFR, sempre vai existir um órgão de controle responsável, né, responsável por ele, ditando todas as normas para que ele possa ter, né, um voo seguro. Tranquilo? E o voo visual, sim, voo visual exemplo bem simples, tá? Exemplo bem simples que acontece aqui no sul, tá? Abaixo de 3.500 pés, tu parte para um espaço aéreo que a gente chama Golf. Nós vamos falar sobre isso ainda, na próxima aula, tá? Exemplo, espaço aéreo Golf, que a gente chama, tá? Esse espaço aéreo Golf, tu pode voar abaixo de 13.500 não controlado. Então, tu não precisa passar nenhum plano de voo, tu simplesmente pega o teu avião, decolou, vou para tal localidade, mas vou até 13.500, que é para mim não chamar o controle não ficar me incomodando e tal, entendeu? Vou ali por baixo, entendeu? Vou fazer uma navegação mais curta, vou fazer, né, curtir mais o meu voo, não vou precisar estar não que vocês não estejam sobre regras, né, mas vocês não precisam estar controlado. Mas independente disso, entenda uma coisa, independente se vocês não passarem um plano de voo, mesmo que vocês não voem controlados por um controle de tráfego aéreo, né, o controle, lá na tela do radar dele, vai existir um pontinho, né? Tela do radar é isso, tá? Nessa tela do radar, cada pontinho desse é uma aeronave que vai estar voando ali, tá? E existe um ponto voando na tela do radar e esse ponto pode ser vocês. Mas como é que ele me descobriu aqui? Como é que ele sabe que eu estou voando aqui se eu não passei plano de voo, não sabe nada? Porque na maioria dos aviões, inclusive de repente que você estiver voando agora, tá? Existe um transponder. Esse transponder não é um rádio, mas sim, né, um transmissor que existe dentro do avião, tá? Que é acionado ali o código 2000. Então, na tela do radar vai aparecer,
né, a altitude que vocês vão estar voando e esse acionado 2000 ali. Esse o controle sabe, ó, isso aqui é um voo visual não controlado. Existe uma aeronave voando ali, né, a 3.000 pés, tá, mantendo 3.000, acionado 2.000 no transponder dele. Tá? Ah, mas então, para que serve isso? Simplesmente pelo fato que tu não está voando controlado. Mas o controle, pela tela do radar, ele sabe que tu está voando ali. Ah, mas para que então, mas ele não precisava saber. Depende. Muitas vezes ele está controlando alguém que está a 4.500 e tu está a 3.000. Exemplo bem simples disso aí para vocês dar. Ah, tu está voando a 3.000, não está controlado, tá? E o outro está voando a 4.500. O controle, para aquele que está controlado, ele informa, né? Ele informa, ele diz, ó, existe uma aeronave, né, a 1.000 pés, a 1.500 pés abaixo de ti, acionado 2.000, né, vamos dizer, tá as tuas 9 horas, tá as tuas 3 horas, tá as tuas 12 horas, tá as tuas 6 horas, independente do que for, o controle só te informa isso, ele te passa uma informação, mais uma vez, para que tu tenha segurança na tua navegação, só isso. Está infringindo alguma regra, não passando plano? Não está infringindo regra nenhuma, simplesmente tu está voando abaixo do espaço aéreo controlado, só isso, nada mais que isso. Tranquilo, gurizada? Beleza? Tá? Então, entendo isso. Não é que vou voar esse, vou voar aquele, vou voar visual, controlado, não controlado. Vocês podem voar do jeito que vocês quiserem, desde que vocês saibam aquilo que estão fazendo. Tá? É óbvio que junto com vocês aí, provavelmente vai ter um instrutor voando junto com vocês e ele vai ensinar com certeza tudo aquilo que precisa ser feito para uma rota de navegação. Gurizada, então é o seguinte, para nós dar o start então na próxima aula, tá? A gente falou bastante de visual, vai falar mais ainda de visual, tá? Então, ó, uma das regras gerais, vamos falar sobre voo visual e um pouco de voo IFR para vocês entenderem a diferença entre um e outro, tá? Não que vocês vão estudar o voo IFR agora, mas é interessante vocês saberem alguma coisa para vocês saberem distinguir, né, um do outro, beleza? Então, na nossa próxima aula, então, tá? Vou falar mais um pouco ainda em voo visual, vou dar uma pincelada ali em voo por instrumento, tá? E sinais luminosos de aeronaves. Para que serve? Né? Para que vocês vão usar? Né? De que se alimentam? Tá? O interessante é que vocês saibam disso. Tranquilo? Tá? E algumas questões aí que a gente pode inventar para a nossa prova da ANAC. Interessante é vocês passarem nela. Valeu? Até a próxima, gurizada. Say again, please. After 5 minutes, fly heading the taxi Bravo.